Nós não recusamos, não somos contra as empresas, ao contrário do que o deputado André Ventura está aqui a procurar sublinhar. Foi o que pareceu, mas não é. Há muita coisa que parece e não é, como sabe. Há muita coisa que parece e não é. Sim, sim. Parece democrático e não é. Está a ver. É assim. Eu compreendo quando o Paulo Raimundo diz... Bom, o grande foco da corrupção em Portugal são as privatizações. Bom, olha, eu tenho aqui uma notícia, Paulo, não sei se queria ver. Suspeita de corrupção em 4 empresas públicas. Tem poucos meses. Portanto, eu discordo da ideia profunda que o PCP tem, que há corrupção só porque há privatizações. E o Paulo Raimundo parece orgulhar-se de dizer que nunca acompanhou nenhuma iniciativa do Chega. E é verdade. Por exemplo, o aumento de penas para a corrupção, o PCP não acompanhou. Estava do outro lado, acha que não é importante. Quando propusemos o confisco de bens no âmbito da corrupção, o PCP não acompanhou. E, portanto, o PCP é contra a corrupção, mas assim em geral, uma coisa genérica que ninguém sabe o que é. Dissuasão, prevenção e confisco. Parecem-me 3 áreas fundamentais. Vou-te explicar porquê. Dissuasão, o aumento de penas parece-me fundamental para que quem comete o crime sinta que não vale a pena. Prevenção, o próprio diretor da Polícia Judiciária de Combate à Corrupção, o diretor nacional de Combate à Corrupção, disse que hoje um dos grandes problemas que temos é na prevenção e no confisco dos bens. Por isso o nosso programa atua nessas duas lógicas. Uma delas na prevenção e na dissuasão, dizendo, atenção, que este crime tem que ser muito mais penalizado do que aquilo que é, independentemente de ser público ou privado, não há aqui distinção ideológica. 2, o ponto mais decisivo do nosso programa nesta matéria é que o que está a falhar em Portugal, para além da morosidade dos processos, é o confisco e a apreensão de bens. Um setor privado. Este é o centro fundamental da corrupção. Mas porquê é que diz isso? Qual é o estudo em que se baseia para dizer isso? Qual é o estudo? Sim, qual é o estudo que tem que diz assim? O foco da corrupção é as privatizações. Gostava de saber. O estudo é a experiência adquirida ao longo destes anos a fio. Eu, ao contrário de si, baseio-me em coisas que li e que acho que são importantes. Eu, ao contrário do que fez o PCP, o Chega não se importou de viabilizar propostas do PCP quando eram boas para o país. Essa é a nossa diferença. Eu penso no país, não penso em cálculos partidários. Não é cálculo. Segundo, há um estudo que é o Estado da Corrupção em Portugal, que está publicado e que até diz que o grande foco da corrupção está na administração local. Não é nem nas privatizações, nem nas outras empresas. Agora, são estudos. O Paulo diz só assim, é experiência feita. Bom, então devia demonstrar essa experiência. Porque o PCP tem uma cegueira ideológica enorme e atira sempre a corrupção para o que envolve privados. E isso é errado e negativo, Paulo. Há um processo que faz chegar à privatização. Mas o que é que isso tem a ver com corrupção? O que é que tem a ver com a corrupção? Esses processos todos que Mas que dados é que tem para dizer que a maior parte da corrupção estão nas privatizações? E o que é interessante sobre estas matérias, na nossa opinião, são o centro da corrupção. Mas, Paulo, isto não é matéria de opinião. Mas, senhores, vamos avançar. Isto não é a nossa opinião. Vamos avançar, que é para podermos dar apenas acompanhamento. Olha, Paulo, na minha opinião, a maior parte da corrupção está no mar ou no espaço. Baseia-se em que, olha, na minha opinião. André Ventura, vamos avançar. Só no Ministério da Saúde, nós temos um desperdício na casa dos 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros dava para subir o salário mínimo. E quem suportou o governo nos últimos anos? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem permitiu este nível de desperdício e desorganização? O PCP. O Paulo Raimundo e o PCP comportam-se um bocadinho como aquele irmão que tem um irmão problemático e que está sempre a dizer que o irmão é problemático, mas ao fim do dia aparam-lhe os golpes. E, portanto, o PCP está sempre a dizer a saúde está mal, as pensões estão mal, os salários estão mal. Mas aprovaram 5 orçamentos do Partido Socialista que prejudicaram salários, prejudicaram pensões e prejudicaram a saúde. Nós não recusamos, não somos contra as empresas, ao contrário do que o deputado André Ventura está aqui a procurar sublinhar. Foi o que pareceu, mas não é. Há muita coisa que parece e não é, como sabe. Há muita coisa que parece e não é. Sim. Parece democrático e não é. Está a ver. É assim. Deixa-me só dizer isto. Já estamos a caminhar para os nossos minutos. O PCP é o partido com mais património imobiliário, a par do PSD agora, se não me engano, e foi contra a nossa proposta de acabar com os benefícios fiscais para os partidos. Portanto, é a lógica, taxar as empresas e os particulares, mas dar benefícios aos partidos. André Ventura. O PCP pagou impostos no ano 2022 mais de 450 mil euros. E vou-lhe dizer mais. E da festa do Avante, que é outra mentira que anda sempre a circular por aí, pagou mais de 190 mil euros em impostos. Agora veja os negócios que fez, para ter pago André Ventura, Chega paga de impostos. Quero olhar para o tema. Não são acusações. Isso é o mesmo disparate que o Bloco de Esquerda tem vindo a dizer todos os anos. Mariana Mortágua, há uma coisa que eu me orgulho. Nós temos apoiantes ricos, pobres, de todos. São de todas as classes. Eu sei que o Bloco tem poucos, mas nós temos muitos e são de todas as classes. Eu, se fosse a Mariana Mortágua e estivesse num debate, eu não falava de especulação imobiliária, mas já que ela quer falar, vamos ao debate. Não fui eu que tive um vereador que estava a vender casas da Segurança Social ao triplo do preço. Foi a Mariana Mortágua que estava ao lado dele e disse assim: Ricardo Robles já explicou tudo o que tinha a explicar. Defende a sua posição. Mariana Mortágua, um pingo de vergonha, chama-se não trazer assuntos que podem voltar para trás. E eu lamento, eu não queria trazer. A Mariana é que trouxe. Financiamento de especulação imobiliária. Olha, Mariana Mortágua, eu não tenho alojamento local, como a sua anterior líder tinha, e andava a atacar o alojamento local. Eu não tenho vereadores que estão a fazer especulação imobiliária e estão nas suas listas, apoiadas por si, e que ainda recebem elogios da sua parte. Sabe o que é que se chama isso?
hipocrisia e cara de pau. Mas eu agora vou-lhe dizer mais, já quer falar sobre isso, agora vamos até ao fim. André Ventura, mas desculpa lá. Não, para que fique claro, vai continuar. Não, vai continuar. Agora vamos falar, não André vamos falar de Ventura, financiadores. Pois não vamos, desmente ou não o que a Mariana Mortágua disse acerca do Chega. O Chega é público. Sobre financiamento. João, o Chega é público e a lista é pública todos os anos, não tem nada que esconder. O Diogo Pacheco Amorim nunca foi condenado por terrorismo em Portugal. Os seus candidatos estão condenados em tribunal por terrorismo. Isso é falso. Mataram, desculpe, João, diga os nomes. mataram bebés. Não, eu não os tenho aqui agora, mas sei que foram. Sei que foram. Não, mas vá ver. O país inteiro pode ver. Não sei os nomes. Sei que um deles se chamava Abílio Neto. Penso que era assim. É falso. Não são candidatos do Bloco de Esquerda. Não é falso, Mariana. Foram candidatos do Bloco de Esquerda, terroristas condenados. Mataram bebés. Mataram, Falso. ou seja, foram pessoas que de facto deram um grande contributo à sociedade, foram assassinos, vocês dão-se bem com essa gente, Falso. já sabemos que é assim, portanto a próxima vez que falar disso, faça só uma coisa, leia um bocadinho antes, em vez de vir para um debate, porque os seus foram condenados em tribunal. Falso. O Diogo Pacheco Amorim e Mariana Mortágua, eu digo-lhe, olho nos olhos sem medo, nunca foi condenado por tribunal nenhum. Já os seus pertencia à organização são terrorista. criminosos, Matou um padre. condenados, que os senhores decidiram reabilitar para o poder público André de Portugal. Ventura. Agora, A política que o Chega defende para a imigração significa o caos em Portugal. Mariana Mortágua, sobre imigração, é um bocado como a história, desculpe, referi-me da sua avó, do despejo da sua avó. Estava à espera, não é? É uma fantasia. A Mariana Mortágua vive nesta fantasia. Tal como o despejo da sua avó, que não podia ter existido, há esta fantasia de que é a malta que vive no Príncipe Real e que acha que o país está todo muito bem, que não há imigrantes a mais, que as entradas não estão descontroladas. É aquela malta de esquerda queque, esquerda fina, que diz assim, não, isto é um problema para os outros. Os que vivem nos subúrbios é que têm que lidar com estes problemas. Nós não, nós agora lidar com isto. O regime que vocês criaram da CPLP, não desminta que sabe que é verdade, abriu a um universo de 300 milhões de pessoas a possibilidade de vir para Portugal, e eu quero que os portugueses percebam isto, sem terem que ter trabalho, sem terem que ter visto, sem terem que ter casa, sem terem que ter nenhum meio. Quem vem tem que ter ou um contrato de trabalho, ou visto, ou tem que ter meios de subsistência. Ninguém se quer sentar ao seu lado. Ainda bem. E ninguém se quer sentar ao seu lado por causa das suas posições racistas e xenófobas e o eu medo quero que vos coloca as pessoas. Eu quero vos longe o mais possível. Tenha calma, eu ouvi-o, tenha calma. Por causa das posições. Tenha Mariana calma. Mortágua. Eu não aceito que se meta valores para doutrinar as nossas crianças nas escolas, para pôr conteúdos aberrantes de caráter sexual a crianças com 6 anos e com 7. Eu não aceito. conteúdo é eu não esse que aceito. está a referir? Eu não quero usar aqui exemplos menos próprios. Dizer que há mas, conteúdo aberrante. olha, eu É vou uma fazer um convite aos comunicação. telespectadores, vão ao meu Instagram e vejam, ainda ontem publiquei um conteúdo aberrante numa escola, paga com os nossos impostos. Vão ver e vejam se aquilo dignifica alguém, sendo pai ou mãe, se revê naquilo. Segundo, sim, João, eu não vou mentir. A primeira coisa que nós vamos fazer, se tivermos essa oportunidade, é fiscalizar o dinheiro que está aí para associações que não apresentam relatórios. E a Mariana Mortágua, que está tão preocupada... Olha, porque eu não conheço nenhum. Todas as fundações que estão no Orçamento de Estado, eu estou farto de pedir ao Governo acesso aos relatórios, ainda não Mas tenho. que fundações não é? são essas que recebem dinheiro? Todas elas, desde a Fundação Mário Soares até às fundações alegadamente de defesa dos direitos LGBT+, QI. E esses direitos devem ser defendidos ou não? É evidente, mas, João, defender esses direitos não é pegar no dinheiro dos impostos das pessoas, dar para causas que são justas e eles transformarem isso numa promoção da ideologia de género, de coisas aberrantes e de distorção da nossa cultura. A pensão do seu antigo colega de governo, Manuel Pinho, foi apreendida por um juiz. O Tribunal Superior mandou devolver-lhe a pensão e andamos nisto há não sei quanto tempo. Enquanto está a ser julgado por ter recebido dinheiro do BES, enquanto estava no governo socialista, Manuel Pinho recebe uma reforma que é 3 vezes maior dos nossos salários todos. Portanto, se o Pedro Nuno Santos está confortável com isto, eu não estou. E, portanto, o nosso proposta... Pedro Nuno Santos, deixe-me terminar. A nossa proposta é de acelerar mecanismos de apreensão e de confisco. Mas eu também gostava de perceber se o Pedro Nuno Santos concorda ou não com o aumento de penas para a corrupção em Portugal. Ou se acha que isso não vai também resolver nada Pedro e acha que está tudo bem assim. Concorda O ou Sr. não? Deputado André Ventura é bom na conversa, a fazer de conta que tem soluções, mas não tem, não inventou nada, não trouxe Pedro nada Nuno de Santos, novo, eu peço não imensa tem desculpa. solução. Quem parece que não tem solução é quem olha para o programa do PS e não vê uma palavra sobre corrupção. José Sócrates já recorreu 30 vezes. Pedro Nuno Santos 30 vezes, gastou dezenas de milhares de euros, provavelmente do nosso dinheiro, para recorrer. Isto leva a que ele consiga bloquear o processo em todas as fases. Ele agora foi distribuído, vai recurso. Vai para outro juiz, vai recurso. Vai para outro tribunal, vai recurso. Quem estiver confortável com isto não percebe nada do que é que estamos a falar. Eu acho que Pedro Nuno Santos, e respondendo-lhe a isso, eu acho que Pedro Nuno Santos é o candidato de amnésia. Amnésia porquê? Porque é o candidato que agora propõe aumentos na saúde, aumentos aos enfermeiros, ouvi agora que ia ter aumentos nos enfermeiros, esteve no Parlamento o tempo todo, estes últimos meses, votou contra a reforma dos enfermeiros, contra os aumentos no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente dos salários e até contra o tempo de serviço dos professores. E agora quer uma medida stalinista absolutamente, que é os médicos quer não têm que ficar na saúde. Nós precisamos de incentivos salariais aos médicos, mas não só aos médicos, porque os enfermeiros têm sido os mais penalizados no Serviço Nacional de Saúde e aos próprios técnicos de saúde, aos profissionais de saúde em geral. Mas isso não chega. Nós temos que ter, ao mesmo tempo, um sistema de incentivos para que estas pessoas fiquem no Sistema Nacional de Saúde.
Uma delas é o fiscal, o outro é o pagamento de horas extraordinárias que o PS sempre recusou a pagar, e a outra, talvez a mais importante, é que de uma vez por todas aceitemos em Portugal aumentar a oferta dos cursos de medicina. Porque esta, não sendo o problema pilar, é um problema que a médio prazo nos pode resolver o problema. Primeiro acho curioso que o Ministro Trapalhadas, que é quem eu tenho à minha frente, é o Ministro Trapalhadas. Seja capaz de vir para... Não, é o Ministro com resultados. Pedro Nuno Santos é o Ministro mais trapalhado da República. O André nunca governou, não sabe o que é governar. Ministro Trapalhadas, que eu tenho à minha resultados frente, para apresentar. acho Tenho de dar aqui a palavra agora se ao André. apresenta aqui e diga assim, é que nós temos um programa responsável. O homem que geria a TAP por WhatsApp, que nos obrigou a pagar €500 mil em indemnizações que não devíamos ter pago, que levou a injetar 2,9 mil milhões de euros na CP, para agora dizer que tem Isso é lucro mentira, de não 9 houve injeção milhões. nenhuma, foi um Portanto, acerto de contas com o Estado. Não diga mentiras, está bem? Não diga mentiras. Que o Não diga Pedro Nuno Santos mentiras. tenha feito todas Não diga estas mentiras. trapalhadas Não diga e venha mentiras. aqui falar de Não responsabilidade. houve nenhuma... Nos últimos dias têm andado a circular pelas redes sociais fotografias de alguém que se introduziu no pátio da escola onde os meus filhos estudam e que me fotografaram a mim com os meus filhos. É este o problema de quem cria o discurso de divisão, de ódio, é que depois chega a um ponto em que se põe em causa, porque é divulgado o nome da escola e, portanto, eu não o seu percebo endereço. Rui, eu não Não percebo se qual é o atreva a caso. interromper-me Rui, quando eu eu não falo da percebo. minha família. Já vamos deixar por o causa André de uma Ventura situação responder. e de um ambiente Antes de mais, que o seu partido, antes mais de do que mais, qualquer outro, eu ajuda atrevo-me a a interrompê-lo criar. sempre que quiser. Não se Rui atreva a Tavares. interromper-me quando eu Rui falo Tavares, deste desculpa. tema. E eu André vou Ventura, terminar o que tenho a dizer. já vai ter oportunidade, ambiente já vai ter nem oportunidade de sequer percebo o que é que responder. está a referir. Vamos só deixar o Rui Tavares concluir o seu Está raciocínio. mais do que O Rui Tavares clarificado. está a referir uma coisa que anda a circular nas redes sociais. Não sei o que é. Está mais Acho que do num que debate era importante dizer o que é. Mas Encerrar desculpa, o assunto. desculpa lá, não é encerrar o assunto. Em relação à sua Rui pergunta. Tavares, desculpa lá. Eu desculpe perguntar-lhe, eu não sei do que é que está a falar. E portanto, a menos que isso seja um debate de surdos, eu acho que se o Rui Tavares traz uma acusação para cima da mesa, pelo que eu percebi é a sua filha ou filho, que eu não conheço a situação familiar, portanto não posso falar sobre isso, está num colégio, é isso? Privado. É isso que está a dizer? Estou-lhe a perguntar. O que eu estou a dizer. Eu não sei o que é que está a falar, é tem que dizer o que é que está a falar. Alguém se introduziu para fazer uma foto, Rui para Tavares, divulgar isto é um nas programa redes de televisão. e que foi Estamos a o ser seu vistos por milhares de deputado que pessoas. trouxe isto para Está-me a dizer que a assunto sua filha anda numa escola público. privada. E eu É isso? encerro aqui o assunto Não, porque há desculpa, uma Rui linha, Tavares. um Não encerra limiar aqui o assunto. de decência Você é que mínima trouxe isto para que cima da ninguém mesa. deve ultrapassar, Rui Tavares, que é o de eu não trouxe isto colocar para cima da em mesa. risco, Só para colocando ficar claro, Rui o Tavares, seu deputado eu não sei do que é que está a para falar. a plenária da Portanto, Assembleia da República, e se quiser ir confirmar, vá confirmar ao Diário da Assembleia da Mas República, sobre o quê, um Rui assunto que Tavares? depois Eu não sei do que é que está a falar. coloca em questão a segurança das famílias Só para que fique de claro, outros. Rui Tavares, porque de facto trouxe este assunto para o debate, está a acusar o partido de André Ventura de ter posto a circular essa fotografia. O Rui Tavares trouxe um exemplo de um familiar que eu não sabia o que era, nem sei do que é que está a falar, mas decidiu trazê-lo. E dizendo que alguém, supostamente, trouxe isto para o debate público. Rui Tavares, eu estou à vontade que andei na escola pública a minha vida toda. Se tem filhos que andam na escola privada, é uma escolha sua. É uma escolha sua. Que eu acho estranho para quem defende tanto a escola pública, mas é uma escolha sua, não é minha. Agora, não metem aqui temas e depois quando lhe perguntam, mas é o Chega que faz isso? Não, eu estou aqui a dizer é outra coisa. Não, Rui Tavares. Em política, as ações têm consequências. E as ações são estas. Se tem um filho na escola privada, é porque se calhar não encontrou condições para o ter na escola pública. Eu acho que é importante que o Rui Tavares esclarecesse se isso é verdade ou não. Que tem filhos na escola privada. Porque se for assim, então desculpe, é um pouco hipocrisia. É um pouco hipocrisia. Estou à vontade que andei sempre na pública. Estive num seminário, que era uma coisa religiosa, numa universidade pública, numa escola pública. Estou à vontade. Estive em Mem Martins, era uma escola absolutamente interracial, interclassista. Estou perfeitamente à vontade. Agora, Rui Tavares, a coerência em política é um bocadinho importante. Se está sempre a criticar o privado, é como os outros que criticam os hospitais privados e vão lá depois ser tratados. Portanto, acho que é um bocadinho falta de coerência. Tavares, ficou claro? Graça, desculpa, há uma questão que é importante. A escola é privada ou é pública? O Rui Tavares não pode andar sempre o dia todo a dizer que a escola pública... Mas o Rui Tavares já respondeu a essa questão, André Ventura. Desculpe, o Rui Tavares disse que acha que deve haver escolas internacionais públicas. Não disse se esta escola é privada ou se é pública. Porque se for privada e se for verdade que é uma escola privada, o Rui Tavares, desculpe lá dizer-lhe isto assim... O Rui Tavares não está a ser muito coerente com o que defende. Porque defende que a escola pública é o centro pilar da formação dos cidadãos em Portugal. E tem o seu filho na escola privada. Eu acho que isso, enfim, é um pouquinho, pelo menos, estranho para quem defende isso. Foi o Rui Tavares que trouxe este tema. Olha, era importante que conseguíssemos avançar. Os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, como a minha... não estão aqui. Foi o Rui Tavares que trouxe isto. André não Ventura. podemos usar isso em política quando nos dá jeito. E agora, se quer dizer ao país que o seu filho anda numa escola privada, quando passa o ano a defender a escola pública, Rui Tavares, você hoje vai ficar com um epíteto aí em cima, que é o da maior incoerência política que eu alguma vez vi num debate televisivo. André Ventura. O Rui Tavares diz assim, temos que mudar o paradigma prisional
de estabelecimentos prisionais em que estamos a viver. O Rui Tavares quer toda a gente à solta, toda a gente livre, bandidagem ou não, tudo solto. Porquê é que não assume aqui? Você quer toda a gente na rua, violadores, homicidas, terroristas, tudo. É que está no seu programa. Prisão, 0 vezes. Penas, 0 vezes. Apreensão ao confisco, 0 vezes. Número de vezes que o LIVRE votou. Aumento de penas contra a corrupção, contra. O Rui Tavares diz que defende o aumento dos prazos de prescrição. O Chega apresentou a proposta. Voto do LIVRE, contra. Rui Tavares. Eu já nem vou ao caso anterior que mostrou sua incoerência absoluta. Neste caso, então explique-me lá isto. Como é que vota contra a proposta do Chega e defende o aumento dos prazos de prescrição? Quer responder em relação a esta questão? Eu compreendo que é difícil, mas tem que ir ver os papéis. É melhor ver os papéis mesmo. Como é evidente, É como é evidente. O Chega trabalha na base de mentiras e isso é o que tem feito sempre. A menos que isto seja um debate de surdos, que eu penso que não é isso que os nossos telespectadores querem, eu fiz uma pergunta ao Rui Tavares. Ele defende no programa dele o aumento dos prazos de prescrição dos crimes. Não fui eu que defendi. O Rui Tavares, se entender, pode responder. Bom, se não entender, não responder, mas quer dizer, não responde à escola, não responde às penas, não responde à corrupção. Então estamos aqui a debater o quê? Estamos aqui a falar só entre nós como no café. O deputado Rui Tavares acha que ninguém deve estar preso. É uma opção no LIVRE. Eu compreendo. Nós apresentámos proposta para aumentar prazos de prescrição, inclusive em crimes sexuais. Que eu acho que nos dizem a todos alguma coisa. Temos de mudar de tema, André Ventura. Porque o deputado Rui Tavares não tem resposta. É mesmo a hipocrisia. Farcismo, nunca mais. Eu tenho que dizer isto. Quer responder, André Ventura? Eu estou a tentar entrar aqui. Rui Tavares, vamos lá ver uma coisa. Quem apoia um presidente do Brasil que esteve preso por corrupção numa prisão de Brasília, não foi Bolsonaro, foi Lula da Silva, que vocês aplaudiram com cravos vermelhos no Parlamento. Bandidagem, que andou a roubar, a distribuir às grandes construtoras do Brasil. Não foi o Jair Bolsonaro, foi o Lula da Silva que vocês apoiaram. Aliás, ouvi Rui Tavares dizer que era fantástico receber Lula da Silva no Parlamento. Os nossos aliados, Rui Tavares, os nossos aliados não são Cuba, nem a Venezuela. Olha, nem a missão da Palestina, que o Rui Tavares apoia a autoridade palestiniana e que disse anteontem que não era capaz de condenar o Hamas pelos ataques contra Israel. Vocês são a pior hipocrisia que a política já gerou. Vocês apoiam regimes como o de Nicolás Maduro, como o regime cubano. Vocês que se queixam muito dos financiadores e estão sempre a dizer que o Orbán é corrupto. Olha, eu tenho aqui uma notícia, Rui Tavares, que diz isto. Rui Tavares foi eleito para o Conselho do European Alternatives. Rui Tavares, eu penso que é o homem que está à minha frente. O European Alternatives tem uma particularidade. É que é financiado pelo maior oligarca do mundo. Não é Viktor Orbán. Também não é o Elon Musk. Sabem quem é? É Jorge Soros, que financia precisamente as organizações que vocês fazem parte. Rui Tavares, eu já tenho anos suficientes disto para saber uma coisa. Que se nós estamos a vencer na Europa toda é porque os senhores são a maior hipocrisia que esta Europa gerou. Porque andam durante o dia todo a dizer a direita é muito má para a Europa e para o mundo. Mas andam por trás a apoiar estes homens. Homens como Lula da Silva. Homens como Jorge Soros, que andam a apoiar tudo o que é de pior de esquerda radical, de ideologia de género pelo mundo inteiro. Mais Rui Tavares. O Rui Tavares disse que a autoridade... Aliás, Soros foi condenado por crimes financeiros a pagar 1,2 milhões de euros. Teve numa organização por si liderada, que o Rui Tavares foi eleito para o Conselho Estratégico. Portanto, o Rui Tavares esteve numa organização em que um oligarca foi condenado por crimes financeiros. Eu não sei se o Rui Tavares se sente bem com isso. Portanto, em vez de pegar no Orbán e no Bolsonaro e na Giorgia Meloni, façam uma coisa. Olhem para dentro da vossa consciência e vejam o mal que estão a fazer ao Vamos mundo. Passar a palavra. Inês Sousa Real, o PAN não está a afastar o Chega do poder. O PAN está. Afastou-nos na Madeira e se tiver que o PAN está a colar-se ao poder como uma lapa. Inês Sousa Real usa o argumento do Chega para tudo. Dá para fazer acordos com o PS no continente, cai o governo por razões de corrupção. O PAN diz é melhor não irmos para eleições, porque a extrema-direita vai crescer. Cai o governo na Madeira e o PAN diz é melhor não ir a eleições, porque o Chega vai crescer. Já fez o seu ponto de vista. Tudo serve para avançarmos. Tudo serve para se manterem agarrados ao lugar por uma única razão. Porque as sondagens dão-vos fora dos parlamentos. Não dão. O Chega votou contra o orçamento do PS todas as vezes. Votos do PAN. Abstenção, 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 abstenção. Declarações do PAN. Temos que garantir que o Poder Judicial não pode deitar abaixo um governo desta forma. Vocês são o maior ataque à democracia. Vocês são o maior ataque ao taxismo. Querem garantir que se mantêm à volta do poder para garantir os vossos lugares de deputados. André porque Ventura, sabem que as sondagens não vos dão já lugar compararam o número de propostas. Porque o PAN votou sistematicamente contra a descida do IVA nos combustíveis. Num país que não tem... Deixa-me só terminar e depois responderá. Nós temos um país que tem da maior carga sobre os combustíveis na OCDE. Somos um país em que as pessoas não têm transportes públicos viáveis e vocês querem aumentar o preço sobre os combustíveis? Então quem tem que ir trabalhar de carro? André Ventura tem uma. Os jovens têm que ter uma posição do acesso ao crédito à habitação de forma diferenciada face a outros setores. Porque têm muito mais dificuldade em aceder à habitação,
por falta de garantias e porque o próprio sistema bancário é complexo. Nós, ao mesmo tempo que percebemos a questão do crédito bonificado, percebemos que há uma questão de rendimentos em Portugal. Se 30% dos jovens têm que emigrar, por causa de orçamentos aprovados pelo PAN e pelo PS, temos que perceber porquê. Porque falta rendimento. E eles comparam-se com os seus colegas espanhóis, italianos, alemães e dizem porque é que eu aqui ganho menos. Como é que do resolve lá? o problema? Porque Muito temos simples. que Muito distribuir simples. o tempo. Com uma proposta que fizemos, aliás, de acordo com até o que a CIP já tinha proposto, que é uma isenção de IRS até que o rendimento prefaça 100 mil euros. Ou seja... Mas como é que resolve a oferta de uma casa? Não, mas a oferta tem outros problemas ajudando, tem a ver com os impostos que estes senhores aprovaram. Enquanto continuar a ter... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Mas se não houver casas, como é que pode? Mas isso é questão da construção. Eu vou-lhe dar um dado que é importante. Talvez as pessoas não saibam. O PAN e o PS estão juntos há 8 anos a aprovar orçamentos juntos. Sabe qual foi a média de construção na última década em Portugal? Foi abaixo da última década do Estado Novo. Ou seja, na última década do Estado Novo construiu-se mais do que no vosso orçamento. Depois da ditadura, estamos muito pior em matéria de construção de casas. O que o Chega é contra é a ecologia punitiva que o PAN nos quer trazer. Que é a ideia que só se pode defender o ambiente à custa de pôr mais impostos aos agricultores, fazer as pessoas pagarem mais de gasóleo e de gasolina e fazer as famílias terem mais impostos. Qual é a proposta para defender o ambiente e os animais? Deixa-me só equacionar isto. Porque nós temos duas formas... Deixa-me só terminar. Eu sei que o PAN não gosta de falar disto, mas é importante. Temos 2 minutos. Nós temos hoje, eu tenho aqui o número, na agricultura, porque tem a ver com o ambiente, 1.200 taxas sobre a agricultura e a pecuária. Porque estes senhores entenderam que se defende o ambiente a taxar as pessoas. Sim, vocês e o PS. A taxar as pessoas. Ora, nós nunca fomos contra... O Chega propõe que a ecologia que temos, a defesa do meio ambiente, não seja feita à custa de impostos sobre os contribuintes. Não seja feita a taxar a energia. Não seja feita a taxar os combustíveis de quem vai trabalhar. Não seja feita sobre os nossos agricultores, que são dos mais taxados da Europa por causa do vosso orçamento. Então, sabes como é que se promove o ambiente? Ao defender o estudo e a prospecção e a avaliação da energia nuclear, como noutros países mais desenvolvidos estão a fazer. Como é que defende os direitos dos animais? Olha, sabe que nós, ao contrário do PAN, Deixa eu ouvir, Inês, ainda bem que só eu faço essa animais, pergunta. só alguns animais. Inês não gosta mais de animais que eu. Não gosta mais de animais que eu. No máximo gostam mesmo. No máximo gostam mesmo. Não dá lições. Não vamos discutir os animais de estimação. Mas vou-lhe dar um exemplo. O PAN tem medidas absurdas, como os proprietários não poderem ter um animal na varanda mais de 3 horas. Claro. Quem não o tiver fica sem o animal. Portanto, é um bom incentivo ao abandono. Mas deixe-me dar... Só para terminar. Porque tem que equilibrar. Porque eu gostava de ouvir uma justificação de Inês Sousa Real. Mas eu agora quero fazer a pergunta. O Chega trouxe ao Parlamento o debate sobre o abate religioso de animais, que é em Portugal uma carnificina. Está lançado. O PAN votou contra.